O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. Imagine uma daquelas passadeiras numa avenida de Nova Iorque cheia de gente de ambos os lados da rua, à espera que o sinal vermelho passe a verde e apareça finalmente o desejado walk. Já todos vimos cenas destas num filme. Abre-se o sinal e centenas de pessoas atravessam, cruzando-se quase sem se tocar, apesar de ninguém ter que falar ou gritar para o transeunte que vem em sentido contrário. As passadeiras para multidões compactas numa grande avenida já serviram de temas de estudos vários para a chamada comunicação invisível, não verbal, comunicação instintiva, corporal, visual, comunicação silenciosa, enfim. É um mistério ainda por explicar como é que multidões compactas se enfrentam numa passadeira e não chocam. Passam umas pelas outras como se houvesse linhas invisíveis a conduzir os passos dos peões. O risco seria maior neste tempo de pandemia, mas a verdade é que as pessoas continuam a cruzar-se quase sem se tocar. Trocam olhares, movimentos de ombros, dinâmicas de troncos, colocação firme dos pés no chão, mãos a segurar telemóveis ou pastas, mãos livres a abanar, movimento urbano contínuo e a massa de gente a passar para o outro lado da rua com a maior das naturalidades. As passadeiras de uma grande cidade à hora de ponta mostram como se comporta o animal humano no trânsito, entre os semáforos, a fumaça de óleo diesel, os sons urbanos e agora o vírus. Quase não se vê, mas viaja com o corpo das pessoas que atravessam as passadeiras em movimentos contagiantes. A revista Nature faz capa com uma dessas passadeiras, não para falar das tais multidões compactas, mas apenas para ilustrar o chamado catálogo de variação do genoma humano. A passadeira vista de cima parece uma zebra e as pessoas na foto da capa da Nature circulam pelos traços brancos como se fossem formigas dispersas em vários carreiros. Título da Nature: Human Resource. Vale a pena ver que nem tudo já é Covid na imprensa internacional, nem mesmo nas revistas científicas. Há vida para lá do Covid. A revista da comunidade de alunos da Universidade de Dartmouth, por exemplo, coloca uma senhora elegante de bicicleta, cabelo perfeito com gel de cabelo e não gel de mãos, óculos escuros, pedalada descontraída, luvas no guiador, a descrever uma curva suave num trânsito tranquilo de uma qualquer cidade sem stress. A New Yorker inverte a cidade, põe os edifícios virados ao contrário e as pessoas de cabeça para baixo, na capa da revista, a andarem com os pés no teto, que é a rua transformada agora em céu. Como será o amanhã? Pergunta a Veja, edição de São Paulo, quando o Brasil desconfina, se é que alguma vez Bolsonaro deixou que ele confinasse. O jornal Estado de São Paulo mostra já a gente numa esplanada a tomar o seu chopo, mas abre uma janela ao alto da primeira página para tirar aquilo a que chama as lições marinheiras para a pandemia, porque, como conta a história de uma família sul-americana, famosa aliás durante a quarentena, ela foi apanhada ao largo e decidiu não regressar à costa, dando aulas a bordo à filha e evitando a burocracia dos portos fechados aos estrangeiros e o contágio dos terrestres. A revista Open pega num conceito de divina proporção que tantas lendas permitiu no Renascimento no final da Idade Média e fala agora na divina distância, colocando figuras diversas de tipos humanos, uns a fazer yoga, outros striptease, uma freira e um budista, cada qual em seu espaço, procurando a tal divina proporção da distância. Na revista India Today é debandada. Filas de imigrantes atravessam a primeira página com sacos e malas aos ombros como se fossem refugiados à procura de uma vida melhor. The Migrant Mess é o título da revista India Today. Na revista Destiny, o título da capa é sugestivo: Economia desmascarada por uma pandemia global. E a imagem mostra uma espécie de pintura dos anos 60, em que uma senhora de chapéu e roupa de praia parece caminhar para a beira-mar, escoltada por dois vultos negros com coletes de polícia à prova de bala. O jornal católico francês La Croix faz primeira página com um grupo de mascarados à porta da igreja e diz que o culto se entreabre, enquanto o L'Express põe o presidente Macron ao centro com um ar pensativo, o seu primeiro-ministro de olhar firme e o ministro da Justiça a olhar para o lado. O título do L'Express: esta sede de culpados que é como quem diz, é preciso encontrar um bode expiatório.
Na revista Valores, o mesmo presidente francês Emmanuel Macron olha para o infinito à espera da fatura do desemprego. Chômage, dette, dívida, falities, falências, sob o título genérico O Tsunami que aí vem. Se me permitem uma linha de leitura na imprensa internacional, a saúde contaminou a economia e hoje quase não se fala já de medicina do vírus. O problema já não se coloca no velho binómio segurança-liberdade, mas sim numa nova relação, saúde-economia. A liberdade foi trocada pela resistência, sobrevivência, porque, como diz a própria revista Reason, a América, por exemplo, nem sequer estava preparada para o coronavírus. A insurreição, depois dos acontecimentos de Minneapolis, está a fazer capas e primeiras páginas numa espécie de regresso à rua e de regresso à luta de classes. A Business Today coloca uma revoada de pássaros a sair de uma gaiola. O The Week põe Trump a jogar golfe num cemitério com as campas abertas a fazer de buraco. Imagem forte da revista que titula Jogando através de lápides e cruzes. Trump com o seu taco de golfe. No jornal Daily Mirror, Boris Johnson com o seu assessor do Brexit que foi apanhado a furar a quarentena, título O Covarde e o Aldrabão, The Cheat and the Coward, diz o Mirror. Perdidos no baralho, escreve a tempo com o título em inglês Lost in the Shuffle, mas o Libération volta à questão racial na América, fala da insurreição nos Estados Unidos e depois de quase toda a imprensa internacional ter publicado a foto dos polícias de Miami de joelhos no chão a solidarizar-se com as vítimas da polícia de Minneapolis, que sufocou um negro até à morte naquela posição, não consigo respirar, lembram-se do slogan que já correu o mundo, mas o Libération insiste e faz primeira página com um manifestante de joelhos no chão a enfrentar um grupo de polícias armados. O vírus passou para segundo plano, voltamos de facto à luta de classes, à luta de rua, ao conflito que faz notícia quer haja ou não pandemia. Termino por isso este podcast com uma belíssima capa da revista The Week, que recria a célebre pintura de Georges Seurat, um dos pontilhistas que precedeu o impressionismo, e faz o famoso quadro da ilha onde os franceses iam aos fins de semana. A revista The Week imita as figuras de La Ronde-Jatte, com um polícia e uma dama em primeiro plano, todos ao molho atrás como se estivessem num piquenique ou na praia, e o título em inglês sob a forma de pergunta What's allowed? Ponto de interrogação. O que é permitido ou proibido, afinal? O som das imagens. Um podcast de Carlos Magno.